Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Que estas palavras entrem em vossos ouvidos. Pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Lucas 9, versículo 44. Não seja como aqueles que têm olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Deixe que estas revelações entrem profundamente em seus ouvidos, pois depois que o filho, o desejo, for concebido, o homem com seus falsos valores, a razão, tentará explicar a origem e a causa da concepção do filho, e ao fazê-lo, o romperá em pedaços. Sempre que os homens chegam à conclusão que uma determinada coisa é humanamente possível e que, portanto, não pode ser realizada, basta que você realize o que é impossível para eles, e logo os mesmos especialistas que afirmaram o que era impossível de ser feito começarão a dizer como e por que você conseguiu. Depois que eles rasgaram todo o manto, a causa da manifestação, em pedaços, teses e argumentos, eles estarão tão longe da verdade quanto eles estavam quando eles proclamaram o impossível. Enquanto o homem procurar a causa da expressão nos lugares onde ela se manifesta, eles procurarão em vão. Há milhares de anos o homem tem sido avisado: eu sou a ressurreição e a vida. Nenhuma manifestação vem a mim a menos que eu a tenha trazido. Mas o homem não acredita nisso. Ele prefere acreditar nas causas externas a si mesmo. No momento em que algo não visto torna-se visto, o homem logo se põe a explicar a causa e o propósito de tal revelação. Assim, o Filho do Homem, a ideia desejando expressão, constantemente vem sendo destruído pelas mãos do homem, a sua razão e inteligência. Agora que sua consciência é revelada como a causa de toda expressão, não retorne para as trevas do Egito com os seus muitos deuses. Há um só Deus, e este Deus é a sua consciência. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Daniel 4, versículo 35. Se o mundo inteiro concordar que algo não pode ser expresso, e ainda assim você se conscientizar de que você pode ser ou expressar isso que o mundo acredita que não, você poderá expressá-lo? Sua consciência nunca pede permissão para expressar o que você está ciente de ser. Ela o fará, naturalmente e sem esforço, mesmo contra toda a sabedoria e oposição do homem. A ninguém saudeis pelo caminho. Lucas 10, versículo 4. Isso não é uma ordem para você ser insolente ou hostil, mas um lembrete para não reconhecer um superior, para que você não veja em alguém uma barreira para sua expressão. Ninguém pode lhe erguer a mão ou questionar a sua capacidade de expressar aquilo que você é consciente de ser. Não julgue pelas aparências, pois tudo é como nada aos olhos de Deus. Todas as nações são como nada diante dele. Para ele, valem menos que nada, como uma coisa vã. Isaías 40, versículo 17. E está escrito que os discípulos falharam a atender o pedido de um pai que queria que curasse o seu único filho, que estava tomado por um espírito ruim. De repente, um homem surgiu do meio da multidão, chamando em voz alta: Mestre,
Suplico-te que socorras meu filho, o meu único filho. Um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar, provoca-lhe convulsões até que espume pela boca. Jamais o deixa por muito tempo, e por meio de muitos ferimentos o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Lucas 9, versículo 38, 39 e 40. Ao julgar pelas aparências, os discípulos pensaram que este era um problema mais complicado do que os outros que eles já haviam resolvido antes, e então eles não conseguiram alcançar o resultado desejado. Ao julgar pelas aparências, eles se esqueceram de que todas as coisas são possíveis para Deus. Então, respondeu Jesus: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o filho. Lucas 9, versículo 41. Hipnotizados pela realidade das aparências, como eles ficaram, os discípulos não conseguiram sentir a naturalidade de curar o Filho do Homem. O único jeito de você evitar essas falhas é mantendo constantemente em mente que sua consciência é o Todo-Poderoso, a presença onipotente, e que, sem ajuda, esta presença desconhecida dentro de você manifesta sem esforço tudo aquilo que você está ciente de ser. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Porém, Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. Lucas 9, versículo 42. Fique perfeitamente indiferente às evidências dos sentidos, de tal modo que você sinta a naturalidade do seu desejo, e seu desejo será realizado. Ignore as aparências e sinta a naturalidade da perfeita percepção dentro de si, uma qualidade de qual você nunca deve desconfiar ou duvidar. Com esta compreensão, você nunca se desviará do caminho. O seu desejo é a solução do seu problema. Conforme seu desejo for realizado, o seu problema será resolvido. Você não pode forçar nada exteriormente, por maior que seja a sua força de vontade. Há apenas uma maneira para você comandar as coisas que você quer, isto é, assumir a consciência das coisas desejadas. Há uma grande diferença entre se sentir uma coisa e conhecê-la intelectualmente. Você deve aceitar, sem ressalvas, o fato de que ao possuir ou sentir alguma coisa em sua consciência, você passa a criar a realidade que atrairá esta coisa à existência de maneira concreta. Você deve estar absolutamente convencido de que existe uma conexão contínua entre a realidade invisível e sua visível manifestação. A sua aceitação interna deve tornar-se uma convicção intensa e inabalável, que transcenda tanto a razão quanto o intelecto, que renuncie inteiramente a qualquer crença na realidade externa, exceto como um reflexo de um estado interno da consciência. Quando você realmente entender e acreditar nestas coisas, você vai adquirir uma certeza tão profunda que nada poderá te abalar. Os seus desejos são as realidades invisíveis que respondem apenas ao comando de Deus. Deus ordena que o invisível seja visível, afirmando-se ser a coisa que for comandada. Tendes vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não pensou como abuso ser igual a Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Agora, deixe que este provérbio entre profundamente em seus ouvidos. Seja consciente de ser aquilo que você deseja. A arte da pesca. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, o chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos.
Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar? E eles o encorajaram: Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco. Naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam que não. Disse-lhes ele: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não a podiam puxar, por causa da grande quantidade de peixes. João 21, versículo 2 ao 6. E está escrito que os discípulos pescaram a noite toda e não apanharam nada. Então, Jesus apareceu em cena e disse-lhes para lançar as redes novamente, mas, desta vez, para lançá-las do lado direito. Pedro obedeceu à voz de Jesus, e ao lançar suas redes mais uma vez nas águas, onde apenas há um momento antes estavam completamente vazias de peixes, as redes quase arrebentaram com tanta quantidade de peixes capturados. O homem, pescando durante toda a noite da ignorância humana, tenta realizar os seus desejos através de esforço e de luta, só para descobrir no final que sua busca não é frutífera. Quando o homem descobre que a sua consciência é de ser Jesus, Cristo, ele obedece sua voz e a deixa guiar sua pesca. Ele lançará sua rede no lado direito e ele aplicará a lei da maneira correta, buscando o objeto do seu desejo em sua consciência. Quando ele encontrar, ele saberá que seu desejo será multiplicado no mundo material. Aqueles que já tiveram o prazer de pescar sabem a emoção que se sente quando o peixe é pego na rede. A captura do peixe é seguida pela necessidade de trazê-lo até você, para que você finalmente o pegue e o veja com seus próprios olhos, depois de tirá-los das águas. Algo semelhante ocorre na consciência do homem quando ele procura pescar pelas manifestações da vida. Os pescadores sabem que se quiserem pescar um peixe grande, eles devem pescar em águas profundas. E se você quer pescar por grandes realizações na vida, você deve deixar as águas rasas para trás, com os seus muitos recifes e barreiras, e deve lançar-se nas águas profundas, onde só pescam os grandes peixes. Para capturar as grandes manifestações da vida, você deve entrar no estado mais livres e mais profundos da consciência, pois somente nestas profundezas é que residem as grandes expressões da vida. Aqui está uma fórmula simples para uma pesca bem-sucedida. Primeiro, decida o que é que você quer expressar ou possuir. Isto é essencial. Você definitivamente deve saber o que você quer da vida antes que você possa pescar. Por isso, depois que a sua decisão for tomada, desligue-se do mundo dos seus sentidos, tire a sua atenção dos problemas e foque apenas em ser, repetindo em silêncio, mas com sentimento: eu sou aquilo que eu desejo ser. Conforme a sua atenção for removida do mundo ao seu redor e for colocada sobre o eu sou, de tal forma que você se perca na sensação de simplesmente ser o que deseja, você vai se ver levantando a âncora que dependia as águas raras dos seus problemas, e sem esforço você irá pôr-se a navegar em direção às águas profundas. O sentimento que acompanha este movimento é uma sensação de expansão. Você vai se sentir ascendendo e expandindo, como se na verdade você estivesse crescendo. Não tenha medo desta experiência de crescente projeção, pois você não morrerá para nada
exceto as suas limitações. No entanto, as suas limitações só morrerão à medida em que você se afastar delas, pois elas somente vivem em sua consciência. Nesta consciência profunda ou expandida, você vai sentir ser uma forma pulsante muito poderosa, tão profunda e tão rítmica quanto o oceano. Este sentimento de expansão é um sinal de que você está agora nas águas profundas, onde vivem e nadam os grandes peixes. Suponha que você decidiu pegar os peixes da liberdade e da saúde. Comece, nesta profundidade amorfa e pulsante de si mesmo, a pescar pelas qualidades ou estados de consciência das sensações. Eu sou livre, eu sou saudável. Continue afirmando e sentindo-se ser livre e saudável, até que você se possua da convicção de que você realmente é tanto livre quanto saudável. Conforme esta convicção nascer dentro de você, de tal forma que se elimine todas as suas dúvidas e que você sinta e saiba que você está livre das limitações do passado, você terá certeza de que você capturou estes peixes. A alegria que irá percorrer através de todo o seu ser, com a sensação de que você é aquilo que você desejou ser, é igual à emoção do pescador quando ele captura o seu peixe. Agora vem a parte de tirar o peixe das águas, trazendo-o até você. Isto é feito quando se retorna ao mundo dos sentidos. Conforme você abre os olhos sobre o mundo ao seu redor, a convicção e a consciência de que você está saudável e livre devem estar estabelecidas dentro de você, de maneira que todo o seu ser se incite de antecipação. Então, à medida que você avançar através do intervalo de tempo necessário para aquilo que você sente que vem a acontecer, você sentirá uma excitação secreta por saber que em breve aquilo que ninguém vê, mas você sabe e sente que você será revelado. No momento quando você fielmente atingir esta consciência, sem perceber, você estará expressando e possuindo aquilo que você é consciente de ser ou possuir, experimentando, assim como um pescador, a alegria de pescar um dos grandes. Agora vá e pesque as manifestações da vida. Lance as suas redes no lado direito. Narração Cidinho de Assis. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus, a sua consciência.